Um bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Austin, Texas. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar alguns momentos com vocês em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Pois na sua palavra, na palavra de Deus, está já falado o programa que Deus realizará neste tempo final. Deus disse através de São Paulo, em Hebreus capítulo 12, versículos 25 em diante, do 25 ao 29, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que adverte desde o céu, a voz do qual comoveu então a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda uma vez, e comoverei não somente a terra, mas também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis como coisas feitas, para que fiquem as imóveis. Assim que, recebendo um reino inabalável, tenhamos gratidão e, mediante a ela, sirvamos a Deus, agradando-o com temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, por gentileza. Mesmo, diz aqui, mas agora prometeu, dizendo, ainda uma vez, e comoverei não somente a terra, mas também o céu. Para esta ocasião, nosso tema é a voz de Deus no último dia. Para poder compreender o que é a voz de Deus para o último dia, precisamos compreender o que foi a voz de Deus para outras eras e outras dispensações passadas. A Escritura diz, em Hebreus capítulo 1, do versículos 1 em diante, Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo aos pais pelos profetas, através de quem foi escutada a voz de Deus em tempos passados, através dos profetas de Deus, porque Deus falou através de seus profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. E em Zacarias, capítulo 7, versículo 12, vamos ver o que Deus disse através do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12, diz, mas eles não quiseram escutar. Estava falando do povo hebreu que não quis escutar a voz de Deus através dos profetas, diz,
mas não quiseram escutar. Antes deram as costas e taparam os seus ouvidos para não ouvirem. E colocaram o seu coração como diamante para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, através dos profetas precedentes. Portanto, veio grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Podemos ver aqui a forma em que Deus falava ao povo. Era Deus através do seu Espírito, através dos profetas. Diz, nem as palavras, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, através dos profetas primeiros. Podemos ver aqui que Deus, através da sua manifestação em seu corpo teofânico, ia até seus profetas e, através dos profetas, falava ao povo hebreu. Era a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, falando através dos profetas de Deus enviados ao povo hebreu. No Êxodo, capítulo 23, versículos 20 ao 23 diz: Eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu tenho te preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. A voz de quem Deus disse que o povo escutasse? A voz do anjo do Senhor, porque é esse o corpo teofânico de Deus, através do qual Deus se manifesta. É um corpo da sexta dimensão, o seu corpo teofânico. Mas então, encontramos que Deus, através deste corpo teofânico, se revela aos seus profetas. E através dos profetas, Deus, ungindo estes profetas com seu Espírito, fala ao povo hebreu. Em todo aquele tempo em que Deus esteve falando ao povo hebreu, em palavras mais claras, é uma manifestação de Deus com o seu corpo teofânico através dos profetas de Deus. Ou seja, que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, ungia aqueles profetas de Deus e colocava a palavra de Deus na alma e na boca daqueles profetas. É por isso que Deus disse a Moisés que ele colocaria sua palavra em sua boca. Diz, e ensinaria a ele o que ele deveria falar. Diz, Êxodo capítulo 4, versículo 14 em diante, diz, então o Senhor se irou contra Moisés. Isso foi quando Moisés foi enviado e começou a dizer a Deus, vamos ler aqui um pouquinho antes, que ele tinha problemas para falar. Diz, do versículo 10 em diante, capítulo 4 do Êxodo diz, então Moisés disse ao Senhor, meu Senhor, eu nunca fui homem de fácil palavra, nem antes, nem desde que tu falas com teu servo, porque eu sou tardo na fala e torpe de língua. Assim, era o profeta da dispensação da lei, o profeta da quinta dispensação. Não era um homem de fácil palavra, ele não era fácil para que ele falasse em público, nem antes, nem depois de que Deus já falava a Moisés.
Era torpe de língua, ele disse. E o Senhor lhe respondeu: quem deu a boca ao homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ao que veio cego? Não sou eu? Agora, pois, vai, e eu estarei com tua boca, e te ensinarei o que tenhas que falar. E ele disse: ai, Senhor, envia, eu te rogo, através daquele que tu deves enviar. Agora vejam vocês, Moisés queria que Deus enviasse a outro homem, e é que através de outro homem, a palavra de Deus fosse falada ao povo hebreu. Mas quando Deus envia um profeta para o seu povo, para uma era ou uma dispensação, através deste homem é que Deus quer falar ao povo. Não importam os problemas que este homem tenha para falar. Em meio a estes problemas que este homem possa ter para falar, Deus se esconderia em simplicidade. E agora, vejam vocês, Moisés tinha problemas para falar, mas Deus queria falar através de Moisés. Se Moisés tinha um problema, se o seu problema é que ele era gago, era um pouco tardo para falar, pois Deus queria falar através de um gago. Não diz a Escritura em língua do quê? Diz o que, Miguel? Está por aí? Em língua de gago? Diz aí algo assim? Falarei a este povo. Como diz essa Escritura, Miguel? Não está dizendo assim? Em língua de gago falarei a este povo? E vejam, Moisés não quis ali que o tipo e figura disso fosse colocado nele, ele não queria. É que algumas pessoas pensam, que se vai vir a palavra de Deus para o povo, se a palavra de Deus vai ser falada, tem que ser através de um homem que não fale em pronunciar bem as palavras. Um homem que tenha uma maneira de falar perfeita. Mas vejam, Deus disse: falarei em línguas de gago. E Moisés, se ele era um pouco gago, pois Deus queria falar através de Moisés a mensagem da dispensação da lei. Queria falar ao povo hebreu a mensagem da libertação para aquele tempo. E Moisés, colocando desculpas, ele então pede a Deus que envie pela pessoa que ele tenha que enviar, por uma pessoa que falasse bem. E Deus irou com Moisés, se irou com Moisés. Por quê? Deus tem que falar através do profeta mensageiro, correspondente ao tempo correspondente, para a era e para a dispensação correspondente. Não importa que outras pessoas falem melhor do que ele, mas o profeta é o homem enviado por Deus, aonde Deus coloca sua palavra. E então, Deus se irou com Moisés, porque Moisés quis que Deus enviasse outro homem, buscasse outro homem, para que através de outro homem a palavra de Deus fosse comunicada para o povo. Então o Senhor se irou contra Moisés e disse: não conheço eu o teu irmão Arão, levita, e que ele fala bem? Agora vejam vocês. O desejo de Moisés era que Deus enviasse, através de Arão, o seu irmão, a palavra, a mensagem para o povo hebreu. Diz: eis que ele sairá para te receber, e ao te ver, se alegrará em seu coração. Tu falarás a ele. Agora vejam, Deus não ia falar
com Arão, mas tu falarás com ele e colocarás na sua boca as palavras, e eu estarei com a tua boca e com a sua, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Ele será a ti no lugar de boca, e tu serás para ele no lugar de Deus. E tomarás em tua mão esta vara com a qual farás os sinais. Assim Moisés foi, e voltando para o seu sogro Jetro, lhe disse: eu agora irei e tornarei aos meus irmãos. E tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e volta para o Egito, porque morreram todos que procuravam a tua morte. Agora, vamos continuar no Êxodo capítulo 23, onde nós estávamos lendo com relação ao anjo de Deus, o anjo do Senhor. Vamos ler novamente. Capítulo 23, versículo 20 em diante diz: eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará na terra do Amorreu, do Eteu, do Perizeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu destruirei. Agora vejam como Deus envia o seu anjo, e o anjo ia falar ao povo hebreu, mas para falar ao povo hebreu estaria usando um homem, um profeta, em cada ocasião. Enquanto Moisés estava vivo, Deus estaria falando a Moisés, e Moisés iria falar a Arão, para que Arão comunicasse ao povo hebreu. E então apareceu Josué em seu ministério depois da morte de Moisés. E então Deus falava através de Josué. Então o tempo continua e mais adiante apareceu Samuel. E Deus falava através de Samuel. Era o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Deus com o seu corpo teofânico, manifestado em Samuel, falando ao povo hebreu. Porque Deus falou através dos seus profetas ao povo hebreu. Agora vejam vocês como era um mecanismo que Deus colocava em funcionamento para falar ao povo hebreu. E agora encontramos que os profetas de Deus foram enviados de era em era e de dispensação em dispensação. E foram os véus de carne através dos quais o anjo do pacto, que é o mesmo Deus com seu corpo teofânico, esteve manifestado, usando aqueles véus de carne e usando a voz daqueles homens para, através daqueles homens, falar ao seu povo no idioma do povo, no idioma que este mensageiro fala. É este o idioma através do qual o anjo do pacto fala ao povo.
Assim foi de era em era e de dispensação em dispensação. Então em Jesus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, esteve manifestado em toda a sua plenitude no cumprimento da vinda do Messias, a vinda do Cristo, que é a vinda do ungido de Deus, com o Espírito Santo em toda sua plenitude. Ali, dentro daquele véu de carne, estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado em carne humana, falando ao povo hebreu e realizando também a obra da redenção assinalada para aquele tempo, a qual a realizou na cruz do Calvário, ali pagando o preço da redenção de todos os filhos e filhas de Deus. E agora, encontramos que Cristo, estando na terra, no capítulo 10, versículos 14 ao 16, disse São João: eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e coloco a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil. A estas também devo trazer. E ouvirão minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Disse que ouvirão o quê? Sua voz. Como vão escutar a voz de Cristo? Se Ele, quando Ele morreu, ressuscitou e esteve 40 dias aqui na terra, aparecendo aos seus discípulos, então subiu ao céu e se sentou no trono de Deus, na destra de Deus no céu, como vão escutar a sua voz? É simples, porque Ele é o anjo do Senhor, o anjo do pacto do Antigo Testamento, ao qual esteve manifestado através dos profetas de era em era, falando ao povo hebreu. E então, para a dispensação da graça, Ele estaria falando ao Israel celestial, que é a sua igreja, de era em era, através de seus mensageiros, aos quais o anjo do pacto, o que é Jesus Cristo, em seu corpo teofânico, estaria manifestando-se a eles, e através deles estaria falando à sua igreja, de era em era, e estaria chamando e juntando suas ovelhas, as quais escutariam a sua voz de era em era. Na primeira era, as ovelhas de Cristo escutariam a voz de Cristo através da manifestação de Cristo em São Paulo, e seriam chamadas e juntadas na primeira era da igreja gentia. E assim seria de era em era. Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, manifestado em cada anjo mensageiro, e falando através de cada anjo mensageiro em cada era, e assim chamando e juntando suas ovelhas em cada era. E depois deste recolhimento, dessas 7 etapas horas da igreja gentia, aonde as ovelhas de Cristo destas eras seriam juntadas, depois disso, e se chegaria à era da pedra angular, onde Cristo, em Espírito Santo, o anjo do pacto, estaria manifestado na era da pedra angular, falando com essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, e chamando e juntando os seus escolhidos do último dia,
juntando-os aonde? Na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o redil do Senhor para suas ovelhas. E agora, esta grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz de Cristo, assim como esteve a voz de Cristo, o anjo do pacto, de era em era, falando através de cada anjo mensageiro, no território aonde ele enviou a cada anjo mensageiro, neste último dia, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, estará em Espírito Santo, manifestado através do seu anjo mensageiro no território aonde ele envia ao seu anjo mensageiro para, através de seu anjo mensageiro, falar aos seus filhos, à sua igreja, a todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e os chamar e os juntar no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E agora, qual é o território aonde a voz de Deus estará sendo escutada no último dia, no 7º milênio? Pois é a América Latina e o Caribe. Assim como para cada era foi o território aonde Deus enviou a cada um dos mensageiros, através dos quais Cristo, em Espírito Santo, esteve falando à sua igreja e esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. Para o primeiro século da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, para o primeiro século do 5º milênio, depois de Deus ter falado através de João Batista e de Jesus de Nazaré e dos apóstolos para o povo hebreu, para os gentios, a voz de Cristo para o primeiro século foi São Paulo, porque através de São Paulo, Cristo, em Espírito Santo, esteve falando aos gentios e esteve chamando entre os gentios um povo para o seu nome, para a primeira etapa ou era da igreja gentia. Foi a voz de Deus no primeiro século do 5º milênio. Vejam vocês, a voz de Deus do primeiro século do 5º milênio para os gentios foi São Paulo, porque através de São Paulo veio a voz de Deus, a voz de Cristo, para os gentios no 5º milênio. Ele foi o profeta do século I do 5º milênio para os gentios. Então, continuamos vendo os mensageiros e o tempo em que cada mensageiro viveu. E então, para outros séculos, foram outros mensageiros que foram enviados à Igreja de Jesus Cristo. E o mensageiro, ao ser enviado, foi a voz de Cristo para a sua igreja, para o tempo correspondente, para o século em que estava vivendo. E através dessa manifestação de Cristo em Espírito Santo, se realizou a obra de Cristo para a era correspondente. E para o século XX, o profeta mensageiro do século XX foi o reverendo William Marion Branham, nosso amado irmão em Cristo. Foi ele o profeta do século XX. Não existe ninguém que possa discutir esta realidade.
mas para o século 21, e para o sétimo milênio, e para o século 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Quem será? Quem será o mensageiro, o profeta de Deus? Quem será a voz de Cristo para estes séculos e para este sétimo milênio? Vejamos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 e 11 diz: Eu estava em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, porquanto um dia diante do Senhor para os seres humanos é como 1000 anos. Quando se fala do dia do Senhor, se está também falando do último dia. É o último dia. É o sétimo milênio. E para o dia do Senhor, para o sétimo milênio, ao qual João foi transportado em espírito, diz: Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. É a voz de Cristo, diz, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo falando no sétimo milênio. E porquanto é a voz de Cristo falando no sétimo milênio, pois tem que ter um instrumento de carne através do qual estar manifestado e estar falando à sua igreja as coisas que ele tem que falar a ela com essa grande voz de trombeta, o evangelho do reino. E agora, vamos ver Apocalipse capítulo 4, versículo 1 também, aonde diz: Depois disso olhei, e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Agora, aonde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, porque é na era da pedra angular aonde se abre uma porta. Assim como no céu é aberta uma porta e João entra e vê todas aquelas coisas que foram narradas por João. E agora, Cristo diz: Eu sou a porta. Cristo é a porta. Cristo é esta porta. O sétimo selo sendo aberto no céu, sendo que o sétimo selo é a vinda de Cristo. Quando este mistério em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 é aberto no céu, vejam vocês, no céu está se abrindo esta porta, que é Cristo. Está se abrindo ali no céu, e houve silêncio no céu como? Por meia hora. E porquanto o céu, o templo que está no céu, é refletido na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o seu templo espiritual, na era da pedra angular, que é a era eterna, para a igreja de Jesus Cristo, aonde obteremos a imortalidade, onde entraremos a eternidade com um corpo eterno, onde seremos transformados e obteremos este corpo eterno. É nesta era da pedra angular, que representa a eternidade e representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. É aqui aonde se abre para a sua igreja. Aqui na terra é aberta uma porta, e Cristo é a porta. É aqui na era da pedra angular onde se abre a porta da segunda vinda de Cristo.
por onde todos os escolhidos de Deus, que serão transformados e raptados, entrarão no último dia para obter a fé, para serem transformados e raptados neste tempo final. A fé para ser transformados e raptados é a revelação da segunda vinda de Cristo. E, ao receber a revelação da sua vinda e entrar por esta porta, onde estamos entrando? Na era da pedra angular, que é a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, para ser preparados e ser transformados neste último dia. É aqui na era da pedra angular, aonde Cristo estará falando neste último dia. Por isso nos diz, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, que depois das que já aconteceram, nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E agora, através de quem estará nos falando todas essas coisas? Através de quem estará nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve? Porque através de quem estiverem sendo dado a conhecer essas coisas, Jesus Cristo estará manifestado e será a voz de Cristo para o século 21, para o século 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, ou seja, para todo o 7º milênio, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ou seja, a terra, a humanidade, será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, e receberá os benefícios da segunda vinda de Cristo. Agora, como a terra será cheia, a humanidade cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo? Através da voz de Cristo, falando ao seu povo, através do instrumento que ele tiver na era da pedra angular, através do qual estará nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, as quais ele prometeu em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, quando ele nos disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Através de quem ele estiver nos dando a conhecer essas coisas, Cristo estará soando essa trombeta, ou grande voz de trombeta, do Evangelho do Reino. Através do instrumento que ele estiver nos dando a conhecer todas essas coisas, estaremos escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Estaremos escutando a voz do Alfa e do Ômega, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejamos através de quem Cristo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, conforme a sua promessa. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 e diante diz, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve.
a quem enviou ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Porque através deste anjo mensageiro é que será a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo. Será a manifestação do anjo do pacto para o último dia, para nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, no último dia e na era da pedra angular. E com esta mensagem, desta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, estará nos dando a conhecer todas essas coisas, e estará nos chamando e nos juntando na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, no último dia, ou seja, no 7º milênio e século 21. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio e, consequentemente, no primeiro século do 7º milênio, ou seja, no século 21, para o qual Jesus Cristo estará enviando o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve, porque este é o instrumento de Cristo para o último dia. Através deste instrumento, o povo de Deus estará escutando a voz de Deus no último dia. Podem ver como tudo é simples? Tudo é tão simples que apenas temos que ir à Escritura e ver as promessas que estão assinaladas para o último dia e vermos que não existe nenhuma contradição naquilo que Cristo prometeu, aqui em sua palavra, no Apocalipse, com aquilo que Ele prometeu nos Evangelhos e nas cartas dos apóstolos e no Antigo Testamento, através dos profetas do Antigo Testamento. Não há nenhuma contradição, mas o que há aí é uma continuidade na revelação divina, a qual, à medida que os séculos foram passando e as eras e as dispensações, Deus veio dando mais luz com relação a tudo o que Ele estaria fazendo neste último dia, onde a obra de Jesus Cristo será coroada com sua manifestação no último dia, através do seu anjo mensageiro, através do qual estará nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim, estará nos abrindo todas essas escrituras correspondentes a este tempo final. E é assim como estaremos recebendo a voz de Deus no último dia, ou seja, no 7º milênio. E agora, qual seria o território e aonde estariam as pessoas que estariam escutando a voz de Deus no último dia? Pois aqui estamos, no território correspondente para escutar a voz de Deus no continente americano, ou seja, no Ocidente. Porque como o relâmpago que sai do Oriente, ou seja, da terra de Israel, e se mostra, se manifesta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A manifestação da vinda do Filho do Homem, resplandecendo no Ocidente, é a manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, para este tempo final, onde estará nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve. E estaremos assim escutando a voz de Jesus Cristo, a voz do anjo do pacto,
ou seja, a voz de Deus, através de seu anjo mensageiro, no último dia, no território do Ocidente, que é o território americano, o qual está composto pela América do Norte, a América Central, América do Sul e o Caribe. Já a obra para a parte norte do continente americano já se cumpriu na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia, o reverendo William Marion Branham, através do qual a voz de Deus foi escutada no século XX, dando a conhecer as coisas que tinha que dar a conhecer para a sétima etapa ou era da Igreja Gentia, e profetizando com relação às coisas que Deus faria no sétimo milênio e que revelaria através da sua manifestação através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, de Apocalipse 22, versículo 6, e Apocalipse 22, verso 16, onde estaria manifestando os ministérios correspondentes ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio, que são os ministérios de Moisés, pela segunda vez, o de Elias, pela quinta vez, e o de Jesus, pela segunda vez. Estes são os ministérios prometidos para serem manifestados no sétimo milênio. E começam a ser manifestados aonde? No primeiro século, no sétimo milênio. E é aí aonde a voz de Deus é manifestada. É aí aonde a voz de Deus fala a todos os filhos e filhas de Deus no tempo final. É na América Latina e no Caribe aonde a voz de Deus estará falando à sua igreja através do seu anjo mensageiro. E daí vai se estender a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto a outras nações, para assim outras nações obterem o conhecimento de todas essas coisas que Cristo estará fazendo neste tempo final. E a voz de Deus chegará até o leste, ou seja, até o povo hebreu, e eles escutarão a voz de Deus, a voz do anjo do pacto, a voz de Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro. E assim é como a voz de Deus estará nos falando. Quando? No último dia. Ou seja, no sétimo milênio, porque não fará nada ao Senhor, sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os seus profetas. E se revela os seus segredos aos seus servos, os seus profetas, quem então pode revelar os seus segredos à sua igreja? Pois o profeta que Deus envia para cada tempo, para revelar os mistérios correspondentes a cada tempo ao seu povo. E agora os mistérios de Deus correspondentes ao último dia, quem os poderá revelar à igreja de Jesus Cristo? Tem que ser um profeta, ao qual lhe sejam revelados estes mistérios, porque toda revelação tem que vir a um profeta, e de um profeta, então tem que vir ao povo de Deus. Toda revelação tem que vir através de um profeta, porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os seus profetas. E em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 em diante, Deus disse através do profeta Moisés: profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor, o teu Deus. A ele
ouvireis. Porque Deus diz que escutem a ele, e porque Moisés diz que escutem ao profeta? Porque através do profeta ungido e enviado por Deus, estarão escutando a voz de Deus, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da Assembleia, dizendo: não torne eu a ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo, para que não morra. E o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Profeta lhes levantarei do meio dos teus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Aonde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia ao seu povo. E o que esse profeta falará ao povo? Tudo o que Deus mandar. E qualquer pessoa que não queira escutar a este profeta, o que será dessa pessoa? Toda pessoa, por quanto ela tem livre arbítrio, pode escutar ou não escutar o que Deus colocou na boca do profeta. Mas o que será daqueles que escutam e o que será daqueles que não escutam? Pois daqueles que não escutam será como está dito aqui. Mas qualquer um que não escutar as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. E o que será daqueles que escutarem o que o profeta falar no nome do Senhor? Diz: eis que envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra do Amorreu, do Perizeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu destruirei, ou seja, entrará à terra prometida. E todos aqueles que escutaram a voz do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo, manifestado através do anjo mensageiro de cada era, entrarão à terra prometida, do corpo novo, e entrarão à terra prometida, do glorioso reino milenial. E quando terminar o reino milenial, entrarão à eternidade, ou seja, a esta parte que virá depois do reino milenial, que será a eternidade. Mas já terão entrado à eternidade ao receberem a transformação de seus corpos. E antes disso, também terão entrado à eternidade ao escutarem a voz de Deus através do mensageiro que Deus lhes envia na era que lhes corresponde viver, onde recebem a Cristo como seu Salvador, lavam os seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo. E, consequentemente, recebem o novo nascimento. E, consequentemente, receberam vida eterna. E receberam um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo eterno. Este corpo eterno da sexta dimensão será o que vocês terão dentro do corpo físico e glorificado e eterno que teremos. Agora podemos ver quem são os que serão. Quem serão aqueles que terão um corpo teofânico da sexta dimensão e um corpo físico glorificado, no qual
viveremos por toda a eternidade. São aqueles que ouvem a voz de Deus no dia e na era que lhes toca viver. E a voz de Deus, a voz de Cristo, é a mensagem de Cristo através do mensageiro de cada era. E para esse último dia, haverá um grupo de pessoas que não vão ver a morte, mas serão transformados, porque estarão escutando a voz de Deus, a voz do anjo do pacto, a voz do anjo do Senhor, a voz de nosso amado Senhor Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta, nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve, nos falando através do seu anjo mensageiro, no último dia, ou seja, no 7º milênio. Vimos o que é a voz de Deus no último dia. E viram como tudo é simples? Vocês não precisam ir à universidade para estudar 4 anos e obter um diploma universitário, um título universitário, para então poder escutar a voz de Deus. A única coisa que se necessita fazer é escutar a voz de Deus através do mensageiro enviado para o último dia. Assim como foi para os filhos e filhas de Deus das 7 eras anteriores da igreja gentia, os quais escutaram a voz de Deus, a voz de Cristo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, através do mensageiro que Deus lhes enviou. E é assim para a nossa era, a era da pedra angular, e para a nossa dispensação, a dispensação do reino. E é na América Latina e no Caribe, aonde está se cumprindo a era da pedra angular, e aonde se abriu a dispensação do reino, e aonde a voz de Deus está nos falando todas essas coisas que devem acontecer neste último dia, neste tempo final. E a voz de Deus é elevada a outras nações e a outros continentes, até que chegará ao povo hebreu também, o qual escutará a voz de Deus através do instrumento que Deus terá no último dia para nos falar estas coisas que devem acontecer neste tempo final. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E assim, através deste anjo, é que estaremos escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Para mim foi um grande privilégio, muito grande, estar com vocês nessa ocasião, lhes dando testemunho da voz de Deus no último dia. Aqui estamos neste tempo, escutando a voz de Deus no último dia. E mesmo que a era da pedra angular corresponde à América Latina e o Caribe, consequentemente corresponde aos latino-americanos e caribenhos. Por isso escutamos a voz de Deus no último dia nos falando em forma tal
que possamos a entender à medida que nos fala neste último dia. E mesmo que há algumas nações na América Latina e no Caribe que não falam espanhol, mas falam outro idioma, traduzida a mensagem para outros idiomas que alguns latino-americanos e caribenhos falam, para que possam escutar e entender. A voz de Deus nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. Quantos sabiam o que eram os últimos dias? Não sabíamos, mas a voz de Deus nos deu a conhecer o que são os últimos dias, que são, para os seres humanos, os últimos milênios, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Apenas escutando a voz de Deus é que podemos compreender todos estes mistérios que devem ser cumpridos no último dia, para sermos transformados e raptados neste tempo final, conforme a promessa de Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, prometidas para o último dia, para os seus escolhidos, que estarão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Se materializem em cada um de vocês e em mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e os que estão através da internet, e os que estarão vendo e escutando esta conferência através de vídeo e através da televisão. Que se cumpra em vocês também todas estas bênçãos prometidas por Cristo para os que estarão escutando a voz de Deus neste último dia. Para todos vocês que, através da internet e através da televisão e também deste vídeo, estarão escutando essa conferência e estarão recebendo a voz de Deus em vossas almas. Que se materializem em vocês também estas bênçãos prometidas por Cristo para os que estarão escutando sua voz e recebendo a sua voz e crendo na sua voz em suas almas de todo o coração. Deixe novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião, nesta atividade com todos vocês. Essa atividade era para todos, é uma atividade geral também, e também para os valentes do Filho de Davi. Aqui Miguel me diz, sendo assim, Deus abençoe a todos, Deus les guarde conosco, Miguel Bermudes Marim.